Mas o Brasil também tem muita coisa acontecendo no que diz respeito à política monetária e à gestão da dívida. Hoje, pelo terceiro dia consecutivo, o Tesouro Nacional voltou a intervir no mercado de títulos públicos. A estratégia é tentar dar suporte ao mercado e garantir, assim, o bom funcionamento das negociações. No leilão realizado hoje, o Tesouro recomprou 4.420.000 títulos do tipo NTNF. São papéis com vencimentos entre 2033 e 2035. Nos últimos dias, a intervenção do Tesouro já superou a casa dos 40 bilhões de reais. É a maior intervenção em pelo menos 13 anos, acima do visto até na pandemia. Segundo o Tesouro, o objetivo é reduzir a volatilidade e evitar impactos mais fortes na economia. Bom, e essas recompras, assim, dia após dia, do Tesouro Nacional, estão dando o que falar no mercado. Afinal de contas, não é dinheiro de troco, são 40 bilhões, mais de 40 bilhões de reais. E se o dinheiro é grande assim, é assunto para ela, Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Lu, é muito curioso a gente ter um volume tão grande assim e uma operação não desprezível no dia do Copom. Que leitura se pode fazer disso? Assim, tudo bem que a gente está em guerra, a gente tem caso master, a gente tem uma série de fatores aí que são surpresa. Mas essa ação do Tesouro continua sendo elogiada como foi no primeiro dia? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Essa ação do Tesouro ela é inevitável diante da dinâmica técnica que o mercado está enfrentando. Agora, realmente, como a gente falou ontem, isso tudo tem muito a ver com o fato de que ele tinha feito uma oferta muito grande de títulos prefixados e títulos de longo prazo. Para você ter uma ideia, neste ano ele tinha vendido um total de 280 bilhões de reais em títulos prefixados e ele já recomprou 49 bilhões. Nossa! É bastante coisa. É tipo um quinto quase do que ele botou. Exato. Não é um problema, porque o Tesouro tem um colchão de liquidez muito grande, que a gente já tem feito aquela conta, a gente já tinha olhado para isso. O último relatório do Tesouro mostrava que o colchão de liquidez é quase de 1,2 trilhão de reais. Assim, é um colchão que aguenta algo como 7 meses de vencimentos. Então, na prática é assim, se o Tesouro ficar sem vender nenhum título público, ele tem dinheiro para pagar os vencimentos, sendo que teve um vencimento mega agora de LFT no comecinho de março e vai ter um outro bastante grande em setembro também. Não é um problema exatamente de falta de caixa, ele tem como fazer isso. A questão é que é como se a guerra tivesse desarmado uma estratégia que o Tesouro estava tentando adotar de se proteger de uma volatilidade, provavelmente eleitoral. Ele nunca falou isso com todas as letras, mas esse é o entendimento do mercado. Ele estava fazendo ofertas muito grandes de títulos prefixados, tentando substituir o papel pós pelo pré, no momento em que o mercado deveria ter um pouco mais de vontade de comprar títulos prefixados por conta desse cenário de corte de juros que viria, né? A gente não tinha ainda, mas já estava desenhado. E aí ele ficaria bem tranquilo para enfrentar o período eleitoral. Teria ali uma dívida com prazo médio um pouco mais longo, porque ele estava vendendo títulos prefixados. E também fazendo já uma melhora no perfil ao trocar o título pós-fixado pelo pré-fixado, que é sempre melhor, né, do ponto de vista de saúde mesmo ali da dívida. O problema é que a volatilidade veio muito antes, ela veio muito mais forte por conta da guerra. E aí pegou o mercado no contrapé, o mercado muito exposto a pré-fixado, o mercado estava reclamando um pouco porque estava achando um pouco de exagero. É assim, tem uma coisa que o mercado diz é assim, quando começa a colocar muito de um tipo de risco no mercado, o risco de uma indigestão na sequência está ali. E foi o que a gente viu, teve uma espécie de indigestão. Então, é isso, não tem alternativa, o Tesouro tem que fazer essa recompra. E o mercado está até elogiando o fato de que ele está sendo tão ousado na recompra quanto foi na venda. O ponto é que, na visão aí dos especialistas,
e de quem opera, realmente é uma demonstração de que teve um excesso ali na venda de título prefixado. Mas só para concluir esse ponto, eu queria só trazer um esclarecimento que eu acho que é legal de dizer, porque as pessoas podem dizer assim, mas o Tesouro vendeu, o mercado comprou porque quis. Tem dois aspectos aqui importantes. Primeiro, existe a questão dos dealers. Existem instituições no mercado que são eleitas, digamos assim, são escolhidas para agir pelo... Para agir. E um dos requisitos que se coloca para esse cara ser o dealer, porque ele, obviamente, ele tem uma série de vantagens em sendo dealer. Ele é um cara meio que distribui os títulos públicos para o mercado que são oferecidos. É que ele tem que comprar as emissões primárias. Esse é um ponto. Então, o Tesouro tem ali obviamente, o Tesouro ouve o dealer, tem apetite, não tem apetite, o mercado quer esse tipo de papel ou não, mas no momento em que o Tesouro decide fazer a oferta, o dealer ele tem que comprar. E o que a gente sabe é que os dealers estavam indicando para o Tesouro que estava indo longe demais essa oferta. E número 2, o mercado compra, mas ele cobra um prêmio. Então, a verdade é que o Tesouro vendeu muito título prefixado, muito longo, e pagou caro por isso. Lucinda, o Fed manteve o juro, como todo mundo esperava, mas trouxe ali indícios, né? Como diz a internet, sabor, preocupação. Foi uma decisão esperada, mas com sabor de ali, tô preocupado. Que leitura dá para fazer a quente desta decisão do Fed e esta possibilidade ou não dos cortes acontecerem ao longo dos próximos meses? O mercado jogou para frente, para dezembro, um primeiro corte. Pode ser que esse corte nem venha, pode até ser que, a depender dos próximos indicadores, esse cenário seja revisto. Mas, assim, a leitura é que poderia ter sido um Fed ainda mais duro. Ele não foi fogo no parquinho, né? Ele trouxe ali um cenário de cautela, mas ele não trouxe cores muito assustadoras. Ele até descartou discutir estagflação, que é uma preocupação que começa a rondar o mercado. Ele diz que não existem elementos hoje típicos dessa situação, como houve lá na década de 70, né, na crise do petróleo dos anos 70, mas ele trouxe muita ênfase ao fato de que uma economia que está trabalhando com inflação acima da meta há 5 anos precisa ter muita cautela. Então, ele esfriou realmente muito esse cenário de corte de juros. Dentro do que a gente está assistindo, até que foi uma mensagem esperada. Claro que ele não poderia ter trazido um cenário diferente disso. E ele enfatiza o fato de que o Fed, qualquer banco central, não atua diretamente sobre preço de energia, porque ele é um preço que não reage à taxa de juros, mas que, dado que existe esse ambiente aí de inflação acima do projetado, ou da meta, né, e a projeção agora piorou, essa é uma variável que vai ter que ser acompanhada de perto. Então, ele endureceu, obviamente, esse ambiente aí de corte de juros. E isso muda, obviamente, impacta a dinâmica de qualquer banco central, inclusive o nosso. E aí, muito rapidamente, só para terminar, assim, 30 segundos, assim, um voto do indicado por Donald Trump foi pelo corte de juro. Será que a gente vai começar a ver cada vez mais esse Fed assim meio rachado e com esses votos que às vezes tem uma carga, eu vou usar um termo que talvez não seja correto, política muito grande? Com certeza. Acho que esse é o novo normal aí do Fed. Acho que ter a tradição desse voto, dessa posição marcada, né, dirigentes indicados pelo Fed, na verdade foi um só. O outro desembarcou, né, manteve ali, foi na maioria. Acho que isso vai ser uma prática e acho que a questão é que isso deixa de ser um sinal do que vem pela frente, porque antes o mercado entendia assim, se 3 votaram por um corte, então é um pode formar uma maioria lá na frente. Mas perde um pouco essa força, esse significado agora. Voto café com leite no Federal Reserve. Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Obrigado pela conversa. Até amanhã. Até amanhã. Até.